E a pergunta, então, que me mandaram foi o seguinte: que metas você coloca no seu caminho para ter foco, sucesso no que você faz? Então, alguém me perguntou, né? Então, no caso, seria essa pergunta para mim, né? Que metas eu coloco no meu caminho para que eu tenha foco e sucesso naquilo que eu faço? Oi, Sam, beijinhos. Eu acredito que ela queira me perguntar a respeito, talvez, do meu trabalho, né? Eu acredito que não seja com relação à minha vida pessoal. Mas, então eu vou falar todos os exemplos baseados no meu trabalho, mas isso serve pra gente em tudo, né? E aí, foi muito interessante, porque assim, a pergunta é: que metas você coloca no seu caminho para ter foco e sucesso no que você faz? E eu não sei se foi a mesma pessoa, uma outra pessoa disse que o grande desafio da vida dela, em relação à pintura, era fazer da pintura um trabalho responsável e não um hobby. Então, eu achei muito interessante, porque assim, a pergunta que uma me fez, qual é a meta que eu coloco, a resposta que eu tenho para dar é a dúvida da outra. Qual é a meta que eu coloco no meu trabalho? Fazer da pintura um trabalho responsável e não um hobby. Certo? Então essa é a meta principal da minha vida hoje. Fazer com que o meu trabalho me gere, além de qualidade de vida, ele me gere um futuro, né? Um futuro promissor. Ele é a minha única fonte de renda, então eu preciso fazer com que ele dê certo para que ele me mantenha, né, numa velhice, né, para que ele me mantenha o meu padrão de vida, para que ele possa me dar recursos, né, para pagar remédio médico. Então, todo o meu foco é fazer com que esse trabalho meu cada dia seja melhor explorado, melhor administrado, para que lá na frente eu tenha uma qualidade de vida que eu não precise ficar sofrendo. E o que acontece com isso? Para que isso seja possível, eu preciso primeiro me tratar como empresa. Eu já fiz uma live disso, falando sobre isso. Por quê? Porque quem trabalha com artesanato, infelizmente, tendencia a trabalhar no amadorismo. Né? O amadorismo não no sentido assim, eu não tenho empresa aberta. Não é isso. O fato de você ter empresa aberta, CNPJ, pagar contador, não é isso. O amadorismo está no posicionamento que você dá né, em relação às suas atitudes, a sua ligação com o seu cliente, a forma como você conduz os seus cronogramas. Então, se tratar como empresa não quer dizer CNPJ, tá? Então, essa é a minha meta, né? Que meta você coloca no seu caminho para ter foco e sucesso no que você faz? Trabalhar, né, fazer da minha pintura um trabalho responsável. Primeiro passo para que ele seja responsável, eu me tratar como empresa. Em se tratando como empresa, a partir do momento que eu me trato como empresa, para isso dar certo, né? Porque a pergunta envolve sucesso, né? Como que a gente chega no sucesso? Para isso dar certo, eu preciso estabelecer metas, estratégias, né? Para que eu consiga administrar. Então, por exemplo, como empresa, eu preciso cumprir alguns cronogramas. Eu preciso administrar um fluxo de caixa. Eu preciso estar antenada. Uma série de situações que eu falei lá na live, né? Que a gente falou de se tratar como empresa. E aí, se tratando como empresa, como que a gente trabalha? Eu vejo o meu trabalho como empresa, mas não necessariamente o meu cliente vê, principalmente artesanato. O meu cliente, ele enxerga o meu trabalho como hobby. Então ele não dá a devida importância. Que pena que a internet está ruim, está travando. Eu vou deixar ela gravada, tá? Aí, se eu não fizer nenhuma porcaria na hora que eu tirar daqui, né? Ela vai ficar gravada. E aí depois, infelizmente, aí se não der para você assistir agora ao vivo, você assiste a reprise. Então é assim, eu preciso me enxergar como empresa. Não quer dizer que o meu cliente tenha essa consciência. Ele vai me tratar como hobby, porque para ele eu sou um hobby. E tá tudo bem. E tá tudo bem ele me tratar como hobby. O que precisa é eu não me tratar como hobby, certo? E eu não me tratando como hobby,
Então, o que eu vou fazer? Eu vou estipular metas. Depois eu vou definir quais ações que eu preciso para chegar nessas metas. Quais são os prazos, os cronogramas que eu preciso cumprir dessas ações para chegar na meta. Se elas têm a ver com fluxo de caixa, que nem, por exemplo, o que eu falei, isso é a minha única fonte de renda. Então, eu administro todas as minhas ações para que eu tenha um caixa naquele mês. Então, eu administro meus lançamentos, eu administro as minhas aulas presenciais, eu coloco datas para pagamento, tudo encaixado dentro de um fluxo de caixa, uma vez que ele precisa rodar dentro de um mês, porque esse é o meu negócio, né? Essa é a minha fonte de renda. Então, tudo isso tem que ficar amarradinho. Metas, as ações para você chegar até essa meta, o fluxo de caixa, o que você precisa, quais são os recursos para isso, porque às vezes você precisa de investimento para chegar nessa meta. Uma vez que você precisa de investimento para chegar na meta, você precisa de um fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa depende de novo da sua meta. Eu preciso lançar um curso esse mês porque eu preciso de caixa. Então, é tudo bem amarradinho, né? E aí, eu posso até mostrar isso na prática. Então, a pessoa perguntou, que metas você coloca? Depende do mês. Tem mês que a minha meta é lançar um curso online. Tem mês que a minha meta é lançar um workshop presencial. Tem mês que a minha meta eu vou administrando dentro de uma estratégia. Porque, por exemplo, se eu lançar curso virtual todos os meses, a minha aluna não deu nem tempo dela assistir o próximo. Então, ela não vai adquirir. Então, ela vai influenciar no meu fluxo de caixa, porque ela não vai adquirir. Então, eu vou perder um tempo fazendo um curso online que ela não vai adquirir. Então, eu espaço mais esse lançamento e eu encaixo, porque eu preciso, né, de entrada para administrar o meu negócio, e de repente eu encaixo um workshop, de repente eu encaixo uma apostila, eu administro também eu sou coprodutora de um outro curso, de repente, né, a gente vai administrando ações. E aí eu vou dar o exemplo na prática. Como eu falei, a nossa live não é para ficar uma live longa, né? Quem está entrando agora, eu percebi que entrou muita gente, porque eu sei que o Instagram demora. Então, quem entrou agora, muito obrigada, boa noite. Voltem o comecinho da live, quando a live fica pronta, né? Quando a live for pro ar, voltem para vocês saberem do que eu estou falando. Porque a gente já começou aí, tem uns 10 minutos aí, uns 20 minutos de live, e eu não quero me estender, essa é a proposta. Então eu vou mostrar para vocês isso na prática, tá? Como que eu trabalho as minhas metas, como que eu trabalho os meus cronogramas e como eu mantenho o foco para ter sucesso no meu trabalho. Eu vou mostrar isso no computador para vocês, gente. Então eu vou virar a câmera aqui para vocês fiquem aí, tá? Eu vou virar a câmera para eu mostrar isso na prática para vocês. Depois existe um outro jeito da gente fazer isso, tá? Então eu vou mostrar. Quando eu estou fazendo uma meta, né, estipulando uma meta, eu vou criar as ações necessárias para atingir essa meta. Então, que nem, por exemplo, a meta desse mês é o meu lançamento do meu curso, que é a semana que vem. Então, o que eu fiz? Meta, curso. Quais as ações que eu preciso para esse curso? Então, vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz. Ó, então, o que eu fiz? Eu listei todas as ações que eu preciso para esse lançamento. Isso tudo são ações de um único lançamento, tá? E eu vou ticando, ou não, aquilo que eu já, né, fui administrando, fui concluindo. Por quê? Porque quando eu tenho isso tudo muito bem estruturado, muito bem escrito e na minha cara, não corre o perigo de eu esquecer, né? Muita coisa depende de prazo aqui. Eu não posso simplesmente esquecer o prazo, deixar esse prazo passar. Então, primeira coisa, definir uma meta, que no caso é o meu cronograma de lançamento. Todas essas ações são necessárias para o meu lançamento e eu vou administrando. Uma vez que eu decidi quais são as ações, eu vou trazer para a minha agenda. Lá no curso novo, eu vou ensinar para vocês um negócio que chama planificação reversa.
né? Que é a administração dessa agenda toda aqui. Mas aqui eu só vou mostrar a agenda porque senão a live fica imensa. Então eu trago para minha agenda, né, trabalhando lá na planificação reversa, todas as minhas ações, tá? Tudo isso daqui são as minhas ações. Aqui eu tenho uma agenda do dia a dia, né? Esse daqui é só do lançamento, tá? Esse aqui que eu abri para vocês, isso é só do lançamento, tá vendo? Gravar o curso, esse é só do lançamento. Na minha agenda eu tenho médico, eu tenho mentoria, eu tenho as lives, eu tenho pagamentos, tá tudo aqui. Eu vou administrando aqui, vou ticando, né? Vou ticando o que eu já fiz, aqui eu ainda não fiz. Tá vendo? Ó, lançamento do Arte Poder, dia 14, tá? Essa live vai ficar salva se eu não errar, né? Vai ficar salva sim, mas depois eu até descobri um jeito dessa live voltar, né? Eu espero que sim. E aí, então, o que acontece? Eu estou administrando essa agenda aqui. Vou voltar aqui só pra gente poder conversar. E aí, então eu vou dar um exemplo prático até do que aconteceu essa semana, como é que eu consigo manter o foco para poder cumprir tudo isso daqui. Porque é coisa pra caramba, né, gente? É coisa pra caramba. Então, como é que eu consigo... A minha eterna teacher, tudo bom, Van? Beijo, amor. Obrigada por você ter vindo. Então, eu vou falar como é que eu consigo manter o foco para que eu possa cumprir essas tarefas, né? Porque eu te falei, apesar de eu ser um ateliê de pintura e pintura ser considerada um hobby, eu não trato a pintura como um hobby. Eu trato a minha pintura como uma empresa. Então, deixa eu colocar aqui o celular aqui. E aí, como que a gente faz, né? Para não desvirtuar do foco. Então, eu vou dar um exemplo do que aconteceu essa semana, né? Esses últimos 10 dias. Quem é minha aluna aqui? Porque aí eu dando um exemplo prático, eu acho que eu consigo fazer vocês enxergarem a situação. Então, por exemplo, quem é minha aluna aqui do Introdução à Pintura Country viu que eu fiz uma migração do meu curso, né? Ele estava no Facebook. Quem quisesse ter a opção do curso vitalício precisava passar para a Hotmart. Então, isso foi uma estratégia da minha empresa, porque esse curso vai ser encerrado e vai entrar no outro curso. Dentro dessa estratégia, eu defini datas. Dia 30, ele encerrava as inscrições, né? E aí, encerrando as inscrições, várias atividades foram concluídas. Vou pegar de novo aqui para vocês verem. Então, o que eu fiz? Eu passei 10 dias avisando as alunas, mandando e-mail, avisando nos grupos, avisando em inbox todas elas que ia acabar. E eu determinei isso na minha agenda, quais eram os horários e os dias que eu tinha para administrar isso, porque eu tinha que ver caso a caso. São mais de 300 alunas, então cada uma que me chamava, eu tinha que verificar em que módulos cada uma delas estavam no Facebook. Se elas não estivessem no Facebook, eu precisava abrir a Hotmart, verificar uma por uma que módulo na Hotmart elas estavam. Se elas não estivessem na Hotmart e conferissem que elas estavam sim no curso, eu tinha que pegar um caderno com mais de 1000 nomes, porque são todos os módulos, e achar o nome delas lá naqueles cadernos, porque às vezes elas não aceitavam o convite para entrar no Facebook, o Facebook derruba e o nome some. Então eu tinha toda essa logística para poder migrar uma aluna. Toda essa logística para migrar uma aluna. Eu tinha que olhar, são 8 módulos. Eu tinha que entrar módulo a módulo para ver se a aluna estava lá. Uma aluna, módulo a módulo. Quando eu tinha 3 pessoas que me pediam, eu fazia meio que em lote. Mas nem todo mundo pede junto, então eu tinha que fazer um a um. E aí, isso tudo está no meu cronograma, vou mostrar para vocês. Ó, então no meu cronograma aqui tinha aqui, ó, criar os links de migração na Hotmart, tá? Avisar nos grupos todos que era o último dia, que eram os últimos dias de migração. Aqui. Ir no inbox de mais, eu tinha mais de 300 alunas, eu fui um por um, verifiquei a migração de uma por uma, fiz uma live para falar sobre isso,
Aí, na quarta-feira, que era o dia 29, eu continuei no inbox das 300 alunas, eu mandei um e-mail para essas alunas, eu verifiquei a migração dessas alunas, eu postei o resumo da live falando sobre a migração. E aí, no dia 30, eu encerrei na Hotmart todos os cursos, né, as inscrições. Eu desabilitei as páginas do site desse curso. Eu continuei verificando as migrações das alunas, eu troquei o link dessa migração que estava no meu Face e eu fui nos grupos limpar as informações. Ou seja, vocês percebem que todas as minhas ações para administrar a migração estavam aqui. E encerrei dia 30. Então, todas as ações para essa meta, né, migração, estavam ali. O que acontece? Encerrei, fiz tudo isso. Encerrei. Nós estamos no dia 7. Até hoje, tem aluna falando, se eu não vi a live, eu não vi a mensagem, eu não vi o e-mail, eu não vi o grupo, eu não vi... Como que eu faço para migrar? Gente, não faz. Não faz. Por quê? Porque para ela migrar, eu tenho que pegar o cronograma da semana seguinte, que não inclui mais essas ações, e inserir coisas ali dentro que não cabem no meu dia mais. Então, a aluna que ela chega depois para querer migrar, não existe mais o curso aberto na Hotmart. Se eu tiver que migrar, eu tenho que voltar na Hotmart e abrir o curso para ela. Eu tenho que voltar na Hotmart e criar de novo os links de acesso para ela, os links de migração. Eu tenho que interromper uma atividade do meu dia que não faz mais parte da migração, eu tenho que interromper essa atividade para verificar de novo quais módulos ela está. Então, o que acontece? Para a aluna, às vezes parece muito simples. Ah, mas que custa? Nossa, eu não vi suas mensagens, né? Você passou 10 dias me avisando, mas eu não vi, né? Para ela pode parecer que não custa. Nossa, mas que custa você migrar minha aula agora? Não vi sua mensagem. Mas para mim custa. Custa o meu cronograma que não encaixa mais essa atividade. Porque na semana seguinte, eu tenho outras atividades que fazem parte de outras estratégias, que fazem parte de outras metas e que têm prazos para serem cumpridas. Na semana seguinte, inclusive, que é essa de agora, né, depois do dia 30, por exemplo, a gente fez uma campanha de anúncios pagos para divulgar o meu curso no dia 14. Se por conta dessa interrupção de migração eu ficasse, né, sabotando o meu cronograma para administrar isso, pode ser que eu atrasasse o meu lançamento. E tem dinheiro envolvido nisso, tem prazo, tem gente que está esperando, tem uma série de outras coisas que estão administradas para essa nova meta que é o curso. A meta migração acabou. Eu vou trabalhar com uma outra meta, que é o curso. Então, elas sabem disso? Não, elas não sabem. Elas têm culpa disso? Não, elas não têm. Porque para elas eu sou um hobby. Então, em quem está o papel de se fazer, como se diz? O papel de se fazer foco. Tô com calor, gente. Eu começo a ficar vermelha. A Kátia até falou assim pra mim, você fica vermelha. Eu falo, vocês precisam vir aqui que tá calor. Deixa eu tirar a blusa aqui. E aí, em quem está o papel, né, de manter o foco? Na minha empresa. Eu não vou explicar tudo isso para a aluna. Ela não sabe, ela não tem culpa, gente. Ela não tem culpa. Ela não sabe como funciona, ela vem, ela pergunta, né? Porque é o papel dela perguntar, ela faz por hobby. Mas aí é onde eu falo da sua construção de foco. Se eu tenho uma meta, eu tenho uma estratégia, eu sei que eu não posso sair dela e eu tenho um foco. E aí essas novas interrupções não podem atrapalhar. É por isso que eu mantenho o foco. Quando você tem uma linha para seguir, você não pode ficar se distraindo, senão você não chega, né? Imagina um corredor lá, né, na Olimpíada. Ele começa a correr. Ele tem um circuito ali para rodar. Se ele começa a correr
e alguém fala com ele, ele perde a corrida, né? Porque ele tem um foco. Então, gente, o foco vem disso, de você ter um objetivo bem estruturado, cumprir as suas metas, independente se as pessoas entendem ou não, porque, lógico, eu tenho aluna que vai ficar chateada comigo. Eu já tive aluna que, quando eu neguei, eu perdi o desconto, você abre o desconto? Quando eu neguei, a aluna nunca mais comprou nada meu, não quis mais saber de mim. Tudo bem, ela está no direito dela, mas eu não posso negligenciar a minha empresa por cada aluna que me trata como hobby. Porque você imagina, eu tenho 300, depois do dia 30, as 200 que não viram a mensagem começam a me pedir, eu vou ter 200 interrupções. Então, é isso que faz com que a gente tenha, né, metas. Então, esse é o caminho, né? Essa é a resposta. Esse é o caminho que eu coloco na minha empresa. Eu tenho metas, as metas não me deixam sair do foco e, consequentemente, isso gera um sucesso, não digo sucesso financeiro, mas gera um sucesso do andamento do meu trabalho, né? Um sucesso do andamento das minhas ações, o sucesso do andamento da minha sanidade mental, porque quando a gente começa a ver que o nosso cronograma não está sendo cumprido, a gente começa a ficar ansiosa, a gente começa a ficar frustrada, que eu falei a semana passada, que eu falei ontem, né? Então, tudo isso faz com que eu mantenha o foco, eu não me fique frustrada, eu não fique ansiosa, porque eu vou administrando tudo isso da melhor maneira possível. Certo? Ficou bom para vocês? Vocês tinham ideia de que era tudo isso, né? De que era toda essa administração que eu fazia do meu negócio? Isso é profissionalismo. Gente, porque aquilo que eu falei, a gente precisa, mesmo que você faça na sala de jantar, se você se propõe a trabalhar, viver de renda, porque foi o que eu falei, quando você faz por hobby, até a visão que você tem com relação ao trabalho do outro muda. Você também acha que está fazendo por hobby. Então, quando você, muitas aqui eu sei que faz artesanato, porque tem ateliê, que faz encomendas, é uma maratona, que faz encomendas, às vezes você faz na sua mesa de sala de jantar, não tem problema. Você é uma empresa na sala de jantar. Você precisa cumprir seus prazos, você precisa não deixar as interferências, né? Porque você pode ser que, inclusive, a interferência seja tanta que ela tire o seu momento de descanso. Às vezes a aluna fala assim, mas você não podia migrar? Você tá aí na internet xeretando coisas? Sim, é meu momento de descanso. Ele tá lá no meu cronograma, o meu momento de descanso. Né? Eu preciso do momento de descanso para que as minhas outras atividades possam ser cumpridas. Se eu não descansar, eu não dou conta de tudo. Dá para aplicar em todas as áreas da vida? Sim, todas as áreas da vida. Não precisa ser exatamente na parte profissional. Então, por isso, gente, quando eu coloco datas, e aí, gente, é assim, faz 4 anos que eu tenho curso, faz 4 anos que eu coloco datas e faz 100% das vezes que todo mundo passa das datas, né? Já tô até acostumada com isso. Mas aí eu administro da melhor maneira. Falo, pode? Não, não pode, porque eu tenho outras coisas para acontecer, né? Então, muito legal. Agora tem uma outra visão. Muitas vezes abrimos muitas exceções que nos tira do foco. Exatamente. É onde você atrasa. E aí, o tempo que eu perco abrindo exceções, eu poderia estar pintando uma peça nova para vocês. Fazendo um curso novo. Porque eu tô tão interrompendo o meu dia com as exceções que primeiro eu não crio uma educação no meu cliente, né? No sentido dele me entender como empresa. Minhas últimas conversas com você está me fazendo mudar essa palavra hobby. Não, você pode usar como hobby, que nem, por exemplo, a pintura, ela não deixa de ser um hobby para mim. Mas ela é um hobby no momento em que eu estou pintando. Acabei de pintar, ela é um negócio. Entendeu? Por quê? Porque eu escolhi que ela fosse um negócio. Tudo bem, tem gente que faz dela um hobby eternamente. Não tem problema nisso. Né? Se você realmente não tem problema, se ela é um hobby, tudo isso que eu falei aqui, você vai administrar para outra área da sua vida, não vai ser para o hobby. Mas, se você tem uma encomenda, isso deve ter prazo, né? Então você precisa aprender a administrar. É onde você tem foco. Certo?
Gostaram do assunto? Ó, deu meia hora de live. Essa é a nossa meta, né? Eu falo rápido, gente. Se vocês acharam que eu falo rápido, lá no curso, tá? Lá no curso eu fiz uma meditação. Lá no curso eu falo mais devagar, tá? Lá no curso é mais tranquilo. Não é essa pilha, não, tá? É que aqui eu sei que eu tomo muito tempo de vocês. Tem gente que deve estar com janta pra fazer, né? Vocês têm a família aí pra administrar também. Então as lives sempre eu faço mais rapidinho pra gente poder não tomar muito tempo. Essa é a meta, justamente porque o novo método fala disso, né? Da gente poder administrar o nosso tempo de uma melhor maneira, mais proveitosa. Quem está entrando agora, tem muita gente ainda entrando. Quem está entrando agora, essa foi uma live de aquecimento pra gente bater um papo. Eu vou fazer essas lives porque tem muita pergunta e muita pergunta boa que eu acho que ajuda vocês. Porque realmente eu percebo que vocês não têm um aprofundamento dos processos, né? Isso que eu mostrei pra vocês hoje, pode ser até que assuste muita gente, fala, nossa, eu não tinha ideia disso. Então, amando esse bate-papo, gratidão. Eu que agradeço vocês estarem aqui prestigiando. Então, quem está entrando agora, gente, é uma live rapidinha, para a gente não ficar se estendendo. É uma live de aquecimento para a Masterclass Vivenciar-se, que é o meu evento, onde eu vou explicar sobre o método novo, tá? O evento é um evento, eu vou dar uma aula gratuita, que é um lançamento de um curso pago com uma nova proposta de ensino, onde eu vou abordar uma parte comportamental. Então, quem é minha aluna precisa assistir, então se inscreve lá no link da bio, quem é minha aluna precisa assistir, porque tem bônus especiais para aluna que valem um dia só, por conta desse meu cronograma que acabei de mostrar. Então, quem é minha aluna precisa assistir para poder saber dos cronogramas, para saber dos descontos especiais exclusivos para aluna, e quem não é aluna precisa assistir em dobro, para me conhecer meu método de ensino, vai ter um pedacinho de aula lá para vocês entenderem como é a proposta do método, tá? Então, quem entrou agora, a live vai ficar salva, vocês entram de novo, assistam, né? Reflitam sobre isso, como é a forma como vocês lidam com o trabalho de vocês, para que vocês não percam o foco, para que esse foco não traga, essa perda de foco não traga frustração. A gente falou sobre frustração ontem, vai ficar tudo gravado no meu feed, passeiem por lá. E eu quero saber aqui de vocês, vamos fazer uns 5 minutinhos aqui para vocês me falarem o que tira o foco de vocês, se vocês sabiam, tinham ideia de que administrava dessa maneira. Fala para mim o que vocês acharam da live. E quando terminar, gente, deixa nos conteúdos, deixa nos comentários, né? Tem um aviãozinho na live, compartilha com a amiga, com o amigo. Eu acho que é interessante, quanto mais a gente abrir essa explanação que vai além da pintura, sempre tive muita vontade de fazer aulas com você, agora mais ainda. Ah, que bom! Venha que você vai ser muito bem-vinda. E agora no novo método, se você não puder vir presencial, no novo método a gente vai ter interação, tem comunidade pra gente bater esses papos, né, de assuntos mais aprofundados, tem encontros pra gente pintar juntas, né? A gente vai poder pintar juntas. Então, vai ser muito bem-vinda a todas vocês, sempre vocês são muito bem-vindas. Seu trabalho é sensacional, obrigada. É trabalho disso, né, gente? É exatamente toda essa construção que eu faço com relação à parte de logística, eu faço também com a parte de pintura. Tudo isso anda junto, né? Eu vou lançar um curso, o que eu preciso administrar? Quais são as técnicas que eu quero lançar? Para eu lançar essas técnicas, o que eu preciso de recursos dela? De repente é um material diferente que eu preciso sair para comprar. Isso precisa entrar lá no cronograma. Buscar madeira no marceneiro, tem lá no cronograma. Comprar massa corrida, tem no cronograma. Então, de repente, vamos supor, eu preciso começar a gravar o curso amanhã. Eu preciso hoje buscar uma lata de massa corrida. Se alguma coisa interferir no meu dia, de repente não dá tempo de eu buscar essa massa. Eu vou ter que buscar amanhã, que vai atrasar todo o meu cronograma do dia. Lógico, vocês vão aprender lá no método novo as lacunas para imprevistos. Tem tudo isso lá, né? Essa planificação reversa que eu vou ensinar para vocês. Mas não dá para a gente usar todas as lacunas de imprevisto, porque se a gente usar todas, quando surgir um novo imprevisto, a gente não tem a folga, né? Para poder administrar e encaixar. E a gente fica num turbilhão aí de ansiedade, porque não tá dando conta de tudo. Certo?
É isso, gente. A pergunta do dia, então, foi isso, né? Que metas você coloca no caminho para ter foco e sucesso no que você faz? Foi isso, né? Primeiro e prioridade é me tratar como empresa. Dentro de mim, eu fiz um mapinha mental aqui, me tratar como empresa. Então, eu trato estratégias, eu vejo as ações até essas estratégias. Dentro disso, eu cumpro prazos, porque muitos deles dependem de fluxo de caixa. E aí, com tudo isso muito bem organizado, eu mantenho o foco e, consequentemente, eu cumpro a minha estratégia, certo? Gostaram? Vocês gostaram ontem dessa live mais rapidinha, gente? Coloca aí pra mim. Deixa eu ouvir vocês uns 5 minutinhos aqui. Já dei um passo à frente importantíssimo. Em casa, meu foco era 0. Eu sei que em casa, gente, é mais difícil. Porque tem interferências do marido que não entende. Muito marido não entende que você está trabalhando. Ele acha que aquilo é uma pintura, é um hobby, então ele não entende. Você às vezes não se administra, porque você também não se dá prioridade, e você olha a sua louça na pia e você não consegue administrar, você tem que correr para lavar a louça. Mas a louça devia entrar lá no cronograma, vou lavar a louça a tal hora. Antes disso eu não vou lavar porque eu preciso cumprir. Então eu sei que em casa é um pouco mais difícil. Isso tudo também vai da realidade de cada um. Você precisa, se você tem filho pequeno, é óbvio que a realidade é outra, gente. Uma agenda dessa toda bem estruturada, pode ser que tenham várias interferências de criança. Eu não tenho filhos, é muito mais tranquilo eu administrar. A conversa é tão boa que poderia até durar mais que 30 minutos. Na verdade, gente, eu coloquei uma média, ontem até caiu e a gente ficou um pouco mais, acabou dando uns 50 minutos. Na verdade, não é que ela dura 30 minutos. Lá no curso novo, você vai ensinar cronograma e agenda no curso? Tem acho que 4 ou 5 aulas, gente, de organização. Tem de planejamento, tem sobre procrastinação, tem uma aula que é de priorização por importância, que eu chamo de tarefas 3Is, a gente prioriza por importância. E a planificação reversa, que é o principal, né? Porque você precisa de estipular o objetivo e os cronogramas até ele. Então tem tudo isso, vai ter tudo isso sim. Acho que são 5 módulos de planejamento e organização lá no módulo novo. É que é muita coisa para explicar aqui, não dá. O valor do curso, eu vou falar toda semana que vem. Eu vou explicar o valor do curso que eu ainda estou organizando aqui, formas de pagamento. Eu não sei se você já é minha aluna. Se você é minha aluna, você vai ter desconto. Tem desconto de lançamento, que é um descontão enorme. Então, para você não perder, entra no link da biografia, se inscreve para a Masterclass. Aí você entra, vai chegar um e-mail de confirmação de inscrição. Você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou mandar os links de aulas. Então lá eu vou explicar, uau, que legal, todos esses módulos. Tem módulos bastante, gente, porque a gente vai tratar de uma parte comportamental. Eu falei ontem, eu acho importante repetir, que é assim, muitas vezes a gente usa a pintura como fuga, né? Você tá cheio de problemas, você tá cheio de empecilhos, você tá cheio de obstáculos e você acha que a pintura vai resolver aquilo. Então você entra na pintura como fuga. Quando na verdade você aproveitaria muito mais a pintura se todos esses problemas tivessem sido administrados e resolvidos antes. Boa noite, Claudinha. Então, por exemplo, se você tem medo de errar, então são coisas que são, na pesquisa eu tô vendo que são meio que unânimes. O medo de errar, não ter tempo para pôr em prática, não saber como criar projetos, não saber como não perder o foco. São coisas que são meio que unânimes. Então, o que acontece? Quando você tem medo de errar e você vai pintar, você continua com medo de errar a pintura. E aí o seu trabalho tendencia a não avançar numa velocidade que seria mais satisfatória. Então, qual é a proposta do novo método? A gente trabalhar primeiro o comportamento. Então, a gente vai administrar o seu medo primeiro, antes de pintar. A gente não vai falar de pintura. Antes de pintar, por que você tem medo de pintar? Vamos administrar? Vamos achar a raiz disso? Vamos tratar dessa raiz, né? Eu não sou terapeuta, a gente não vai fazer sessões terapêuticas, não, tá? Mas eu tenho recursos, eu estudei recursos que faz com que você enxergue a raiz do seu problema.
Então a gente vai fazer esse exercício lá dentro do curso. Esse tempo de live é perfeito. Eu adoro assistir mais vezes. São muitos tópicos positivos que vale super a pena ouvir. Vocês me conhecem, gente. Vocês sabem que eu sou super prática. Eu tenho um baita respeito pelo tempo de todo mundo, porque eu quero que respeitem o meu. Então, por isso esse cronograma todo. Porque a partir do momento que eu respeito o meu tempo, automaticamente eu acabo respeitando do outro e fazendo com que ele entenda que ele precisa respeitar o meu de volta. Então, as lives, elas são sempre nesse sentido, de trazer informação de valor para vocês, né? É ótimo, a gente poderia ficar aqui batendo um papo, falando de amenidades. Muita gente teria esse tempo disponível, mas tem gente que não tem esse tempo disponível para ouvir uma informação de importância. Então, eu acho que quanto mais direta eu for no assunto, mais produtiva fica a live para todo mundo. E aí, por mais que ela ultrapasse um tempo, tudo que tem nela é produtivo. Você não fica perdendo o seu tempo. Porque foi o que eu falei, nas perguntas que eu perguntei, qual é o seu maior desafio? 80% é falta de tempo para assistir, para pôr em prática. Então, que nem lá no curso, a gente vai administrar a sua falta de tempo, e aí nós vamos ter desafios, e aí a proposta inicial do curso é justamente essa. Você não tem tempo? Eu quero te mostrar que com 30 minutos por dia, você é capaz de absorver informação de importância, você é capaz de treinar uma única técnica, porque todo mundo tem 30 minutos por dia, gente. Para de ver novela porcaria, para de ver Fazenda, né, Big Brother, para de ver essas coisas. Como é que tem um negócio lá, não sei lá, 6 lá, round 6, né? Para de ver isso, meia horinha que ninguém vai morrer, e foca naquilo que é produtivo. Se você tem uma meta, sua meta não é aprender a pintar, a minha é administrar meu negócio, mas a sua como hobby é aprender a pintar. Você só consegue... Eu tô com a garganta ruim hoje. Você só consegue chegar no seu objetivo de aprender a pintar se você administrar as ações. Quais são as ações? Eu não tenho 3 horas para me dedicar, eu vou me dedicar 30 minutos. Eu falei para vocês já em outra live, né? Que nem, por exemplo, eu lavo louça quando eu preciso, né? Eu lavo a louça ali, eu deixo juntar para não ficar toda hora parando. Eu lavo louça ouvindo aula. Não aula de pintura, que eu não faço aula de pintura, eu faço aula de outras de administração, eu faço aula de marketing, faço aula de inglês, faço, né, outras aulas. E aí aquele tempo eu fico ouvindo. No carro, eu vou até o ateliê, eu vou até o marceneiro, eu não ligo o rádio, eu coloco aula para eu ouvir. Mesmo que eu não vá produzir nada naquela hora, porque eu tô dentro do carro, né, e a gente também tem exercícios, mas tudo bem, aquela informação entrou, eu absorvi, quando eu for sentar para trabalhar, ela vai ser melhor, ela está melhor administrada, ela está fresca na minha cabeça. Entendeu? Então, aqui eu coloquei, ó, no meu cronograma tá aqui, ó, o horário, por conta do lançamento eu parei o inglês. Já tem a data aqui, ó, dia 18 eu retorno o inglês. 1 hora por dia. Não deu? Meia hora. Eu não me permito menos que meia hora. Então, por isso, essas lives mais rapidinhas, mais direto ao ponto, para que ela seja mais produtiva.